Boa noite a todos. Nossa leitura é do livro Seara dos Médiuns, reunião pública de 14 de março de 1960, questão número 227. Educa-te e assimilarás a influência das forças espirituais que iluminam. Serve e atrairás as forças espirituais que abençoam. Diante da grandeza do universo e perante a extensão de nossos próprios erros no passado culposo, todos somos pequeninos, mas podemos ser úteis. Com vistas, assim, ao trabalho do bem, recorramos à imagem simples da vida para compreendermos, sem qualquer dúvida, a obrigação de servir. A restauração do enfermo está dependendo de exame decisivo. O diagnóstico está feito. Os sintomas são evidentes. Mas é necessário que esse ou aquele aparelho de análise, muitas vezes aparentemente de pouca monta, estabeleça a prova conclusiva para a assistência segura. Para isso, no entanto, é indispensável que o recurso instrumental esteja em perfeitas condições. O salão, à noite, está lotado por assembleia numerosa, reunida com o objetivo de estudar importantes problemas de enorme comunidade. O temário está pronto, os planos são precisos, mas antes foi necessário se valer-se alguém de humildade, tomada elétrica, a fim de que a luz se fizesse. Para isso, no entanto, foi indispensável que a instalação satisfizesse às exigências de sintonia. O comboio está repleto de personalidades respeitáveis para a importante excursão. O programa é correto, o horário está previsto, mas é necessário que a pequena alavanca de controle seja acionada para que a locomotiva se ponha em movimento. Para isso, no entanto, é indispensável que a engrenagem permaneça na harmonia ideal. Ninguém perderá tempo perguntando se a pipeta do laboratório pertenceu a algum malfeitor, se os fios da eletricidade alguma vez passaram inadvertidamente pelo cano de esgoto, ou se o ferro da máquina terá servido algum dia em conflitos de sangue e ódio. Vale saber que, devidamente transformados, se mostram em disciplina para ajudar. Desse modo, sabendo que todos somos instrumentos chamados à execução do melhor e cientes de que a mediunidade nesse ou naquele grau é patrimônio comum a todos, ponhamo-nos a cooperar na obra do Cristo, nosso divino Mestre e Senhor. Ninguém despreze a bênção das horas, cultivando tristezas inconsequentes ou sombras imaginárias, porque muito acima dessa ou daquela deficiência que tenha perdurado conosco até ontem, importa hoje a nossa renovação para atender ao bem no lugar exato e no instante certo, porquanto somente nas atividades do bem para o bem dos outros é que nós garantiremos a vida e a continuidade do nosso próprio bem. Boa noite. Então, vamos serenar nossos pensamentos, nos desligar das nossas preocupações, da nossa correria. Vamos nos elevar em pensamento até Deus, até Jesus, agradecendo por mais esse dia de estudo, de trabalho, agradecendo aos nossos anjos guardiões, aos mentores espirituais da casa, em especial a esses que prepararam a nossa reunião e que já estão aqui trabalhando, nos amparando e encaminhando todo irmãozinho para o atendimento necessário. Que a paz e a luz possa brilhar para todos nós, que assim seja. Pessoal, hoje quem vai falar para a gente é o Paulo, companheiro aqui do COEM. Ele vai falar sobre diversidade dos dons. Boa noite, pessoal. Bom, o tema que eu vou estar apresentando hoje tem muito a ver com o texto que foi apresentado no início, né? Fala da diversidade dos dons e também da importância de cada dom, por menor que pareça, para a realização de um todo. Esse texto é do livro Palavra de Vida Eterna, capítulo 42, Chico Xavier. Ele apresenta o texto de uma maneira bem resumida e muito bem explicada. Então, uma parte eu vou lê-la para vocês.
Examinando os dons espirituais, ou mais propriamente as faculdades mediúnicas, entre os aprendizes do Evangelho, o apóstolo Paulo afirma categórico no capítulo 12 de sua primeira epístola aos Coríntios: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito, porém, é concebida a cada um para o que for útil, pois que a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de fenômenos, e a outra, a profecia, a outro, o dom de discernir dos espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e ainda a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como lhe apraz. Então, pessoal, a diversidade dos dons está aí, e nenhum é mais importante que o outro, nenhum é maior que o outro. No trabalho mediúnico que nós fazemos aqui, também, às vezes, aparecem alguns dons que saltam aos olhos, né? A gente olha e fala, poxa, que legal, a pessoa faz isso, um médium, mas todos têm importância. Alguns aparecem mais, mas a importância é igual. E para procurar ilustrar em cima dessa palavra, eu fui atrás de pesquisar algumas coisas. A gente vai no Evangelho e peguei algumas passagens da vida de Jesus, nosso grande mestre, para saber onde é que ele poderia nos trazer alguma situação dessa de diversidade de dons. E de um trabalho, quando se fala em diversidade e união de dons, fala-se em trabalho em equipe, porque todos são importantes. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele veio ao mundo e ele não abriu mão de apóstolos. Ele poderia estar pregando a palavra sozinho, fazendo sua missão, tinha poder para isso, tinha autoridade para isso, mas foi nas pessoas simples procurar apóstolos, pessoas, cada um com o seu dom, para auxiliar. É a primeira mensagem de Cristo. Ninguém é para estar só. Nós fazemos trabalho em equipe, em conjunto. E Jesus, quando veio ao mundo, ele veio em uma forma humana, justamente para passar as provações que um corpo humano, que um humano normal passaria. E, apesar, afora os milagres que ele fez, ele teve uma vida normal. E essa vida incluía uma série de privações. Os milagres foram feitos com intuito próprio, mas ele não fazia o milagre toda hora. Então ele não acordava pela manhã e falava, bom, hoje a comida está pronta aqui para a gente. Ele saía em pregação com os discípulos e eles precisavam arrumar a comida no dia a dia. Para quem deu de comer para 5.000 pessoas, custava nele sair um café da manhã na hora. Mas o milagre tinha um propósito. Na maioria das vezes, ele teve uma vida comum com as limitações e as necessidades do ser humano. Então, o grupo que saía tinha de se preocupar com a locomoção, com a alimentação, e nisso os discípulos tiveram os seus dons explorados, cada um dentro da sua particularidade. Para ilustrar muito isso, Judas Iscariotes era um dos discípulos que tinha o maior nível intelectual dentre todos, e ele foi eleito como o tesoureiro do grupo. Eles precisavam de dinheiro também, e aí ele tinha um nível intelectual maior, já trabalhava com dinheiro, foi eleito tesoureiro. O dom dele era esse. Outros tinham outros dons, cada um fazia uma parte. Outra passagem interessante, quando se fala de dons e o valor do dom, por mais humilde que possa parecer aos olhos dos humanos, é a passagem do lava-pés. Jesus Cristo também tinha um corpo humano e as privações humanas, as limitações humanas. Quando eles chegaram numa casa, ia ter pousada depois numa longa caminhada no deserto, era hábito na época que escravos lavassem os pés das visitas. Mas essa casa era um pouco humilde e não havia escravos lá.
E Jesus Cristo chegou como humano, com os pés sujos, né? Os discípulos e todos os que o seguiam, além dos discípulos, né? Todos com os pés sujos. E ele poderia ter falado assim, cada um lava o seu, né? Mas Jesus Cristo também sempre focou o trabalho em grupo. E ele pegou e lavou os pés de todos os discípulos para mostrar que o que é mais simples aos olhos dos humanos tem um poder também tão grande que o próprio Jesus faria, né? Então, não existem trabalhos menores. Cada um é complemento de outro, como a primeira leitura diz, né? Tudo isso conspira a favor do maior, conspira a favor da mensagem de Deus. Pessoal, eu escrevi um texto há um tempo atrás, e eu achei, quando me foi incumbido a falar dos dons, eu achei que casava, então toma liberdade. Um dos meus dons com muita honra é escrever, então toma liberdade de também ler esse texto para a gente encerrar. Chama-se A Faxineira. Maria morrera, sem grandes comoções, sem homenagens, velório simples. A morte viera discretamente, silenciosamente, quase que despercebida. Assim também fora sua vida, quase uma não-vida, mais uma entre tantos da prole, mais um entre tantos pobres que a gente se vê e quase não enxerga por aí. Maria morrera, e foi de mala e cuia para o céu. Uma vida de fome e pobreza fez com que as duas, mala e cuia, lhe fossem leves na gloriosa subida. Maria morrera e fora para o céu. Com os evangélicos, aprendeu que era merecedora daquele paraíso. Com os católicos, que aquele senhor barbudo com uma chave na mão era São Pedro guardando as portas do céu e convidando-a a entrar. Com os espíritas, que tinha cumprido sua missão e, quem sabe, em breve, retornaria à terra para uma nova vida. E isto, mais do que tudo de lindo que ela agora vislumbrava, era o que mais lhe inquietava. Caro São Pedro, disse respeitosamente, sei que ainda é cedo, mas gostaria de falar com Deus. Claro, minha irmã, respondeu amorosamente o santo. Está vendo aquele edifício branco, bonito, lá no final daquela alameda toda arborizada? Lá você vai encontrar Deus. Maria agradeceu São Pedro e partiu apressadamente em direção ao belo prédio. Estava em seus planos pleitear junto ao Pai que, se tivesse uma nova vida, que voltasse à terra como uma cientista, um doutor ou um poderoso, enfim, que voltasse numa condição melhor para que assim pudesse ajudar mais a humanidade. Sempre tivera esse desejo em seu espírito fraternal, mas que, na condição miserável de sua existência, pouco pôde fazer. Em frente ao grande edifício, ficou admirada com toda a sua beleza, seu brilho, seus jardins bem cuidados. Portas automáticas se abriram e, sabendo ser merecedora, Maria entrou. No amplo salão da entrada, Maria pensou, estranho, não tem ninguém aqui, só a faxineira. Vou entrar e aguardar, alguém deve aparecer para me atender. A faxineira, enquanto trabalhava, assobiava uma bela canção. Maria, sentada, esperava. Primeira hora. A faxineira trocou a lâmpada principal do teto, desceu ligeiramente da escada, apertou o interruptor e deteve-se vagarosamente a admirar a claridade emitida pela lâmpada. Maria, tranquila, esperava. Segunda hora, a faxineira subiu novamente a escada e limpou caprichosamente o teto, que era azul claro, e que ficou mais bonito. Maria calmamente esperava. Terceira hora, a faxineira trocou o galão do bebedouro por outro cheio e pegou um regador e pôs-se a molhar as plantas do imenso jardim que ornamentava o salão da entrada. Maria, um pouco incomodada, esperava. Quarta hora, a faxineira abriu as cortinas e limpou os vidros de uma enorme janela que ocupava quase toda a parede do salão. Através dela, os raios do sol iluminaram ainda mais o ambiente. Enquanto esperava, Maria imaginou como seria belo contemplar o brilho da lua e das estrelas por aquela janela. Quinta hora,
Voltando-se para o grande jardim, a faxineira alimentou pequenos animais e aves que nele viviam livremente. Maria, admirada, esperava. 6h. A faxineira arrumou a grande mesa que ocupava um lugar estratégico no salão da entrada. Limpou, ajeitou os jornais e revistas, deixou uma garrafa térmica de café fresquinho e cheiroso, junto de deliciosas rosquinhas. Certificou-se ainda de que a cadeira estivesse confortável e limpa. Encantada com tanto cuidado e amor, Maria esperava. Terminado o seu serviço, a faxineira sentou-se ao lado de Maria e puxou a conversa. Olá, minha amiga, tudo bem? Disse, sorrindo, sem esconder um pouco do seu cansaço. Olha, preciso te dizer algo. Animada, Maria respondeu. De faxina eu entendo. Passei minha vida inteira fazendo isso. O seu trabalho é perfeito, perfeito. Faço o melhor que posso, mas às vezes o dono ainda reclama, lamentou a faxineira com uma pontinha de desânimo. Como assim? Que injustiça, esbravejou Maria. Mas essa não é a casa de Deus? Não, minha querida, explicou calmamente a faxineira. Essa é a casa do homem. Revoltada, Maria disse, tinha que ser, homem é um bicho ingrato mesmo. Fique tranquila, minha amiga. Tenho umas reclamações a fazer para uma pessoa muito importante e vou levar o seu caso ao conhecimento dele. Qual é o seu nome? Eu? Eu me chamo Deus.